Olá! Hoje nós vamos falar sobre este livraço que é o Samurai Africano. Um presente de um inscrito aqui do canal, que é o João Luiz. Muito gentil da sua parte, tá? Muito obrigada, ok? Mas antes, deixa eu mostrar o que eu estou lendo, tá? Eu estou simplesmente apaixonada também, gente. Esse livro aqui, tá? Um Cavaleiro em Moscou. Eu estou simplesmente encantada com o protagonista deste livro, tá? Muito prazeroso de se ler. Então, assim que eu terminar, a gente volta aqui para falar sobre isso, tá? E mais uma fofoquinha, olha isso, tá? Recebi hoje pelo correio esse presentaço aqui da nossa amiga Rita, de novo, né, Rita? Você é muito querida, menina. Olha, obrigada mesmo. Há muito tempo que eu quero ler este livro, porque eu nunca li. Eu assisti o filme e fiquei simplesmente encantada, daqueles filmes que você não esquece. E o livro deve ser também maravilhoso. Então, eu quero sim muito ler este livro. E Rita, muito obrigada, viu? Você acertou, olha, na mosca realmente, que eu quero muito ler este livro. Então vamos lá. Eu tô ficando muito chique nesse canal, né, gente? Ganhando tantos presentes de vocês aqui, os inscritos, tá? Então vamos lá. Esse Samurai Africano, meus amigos, é romance histórico, tá? É baseado na história real de Yazuki, que é realmente então um africano que foi parar lá no Japão. Então o que que acontece? Esse autor aqui, eu não conheço ele, o Craig Shreve, eu não conheço ele, é contemporâneo e tem um outro livro aqui, mas é em inglês também, tá? Então parece que em português só tem este livro editado dele. E eu gostei demais da escrita desse rapaz aqui, gente. Uma escrita assim muito elegante, uma escrita meio filosófica também, tá? A primeira frase aqui no livro já me encantou. Eu vou ler para vocês, olha só. Então, esse garoto aqui, tá? O Yazuki, ele foi sequestrado na sua tribo, né, natal, lá na África, e aqui vai contar, então, a sua vida aventurosa. Ele ficou como escravo, ele virou lutador, então, muita coisa aconteceu na vida desse rapaz. Até na hora eu pensei, poxa, esse livro podia ser maior, né, podia ter pelo menos 500 páginas, por ser um romance histórico, né? Vai estar aqui o Oda Nobunaga. Então, tinha muito, eu acho até que poderia ter feito um livro maior, daí eu não sei se é por conta as editoras, né, que pedem para fazer um livro menor, ou não sei, né? Mas enfim, olha como que ele começa esse livro aqui. Lar é um lugar ausente para mim, mais um sonho do que uma memória. Mesmo os fragmentos aos quais me agarrei pareciam estranhos e distantes, como coisas que aconteceram na vida de outra pessoa. Então, de vez em quando vai ter essas coisinhas aqui de lembranças, de reminiscências dele queria deixar de lado, de não querer mais nem lembrar. Ai, tem a parte que ele fala do pai dele, gente, é tão comovente, sabe? É uma história bastante comovente, a forma, né, como esse autor mostra para nós o sofrimento desse garoto que foi tirado, né, da sua tribo aos 12 anos de idade, foi levado para a Índia, foi levado para Portugal. Aliás, tem aqui um índice, tá? Com o nome dos personagens reais, né? Então, por onde ele passou, o samurai, tá? O nome do samurai, o Oda Nobunaga, os jesuítas, generais. Então, vai estar citando, né? Pessoas daquele momento histórico. Então, esse garoto, ele passou pela Índia, depois foi parar lá em Portugal, junto com os jesuítas, acabou como secretário de um jesuíta que foi parar lá no Japão, que acabou também nas mãos do Oda Nobunaga. Então, como ele era um guerreiro, né, um lutador, ele acabou sendo incorporado incorporado, né, como samurai, tá, do exército lá do Oda Nobunaga. Então ele ficou apenas no último ano da campanha do Oda, ele participou, no último ano apenas, tá, até que teve, né, aquela traição tal, que aí ele acabou cometendo, né,
o suicídio. E eu achei interessante que aqui fala assim, tem uma observação de uma pessoa, olha só, tenso, bastante tenso, viu? Porque realmente é um livro assim que vai falar dessa vida difícil. Ele foi soldado, ele foi aprisionado, tem muita dor, gente, tem muito sofrimento nesse livro, tá? Apesar de tudo isso, a linguagem que esse autor usa é muito, muito bonito, acaba sendo até encantador. Algumas partes que ele conta aqui, você até mesmo se comove, né, com o que ele fala. Tá? E tem uma observação aqui, ó. Tenso, envolvente, um romance que prende o leitor. Adorei. Uma imersão completa no mundo dos samurais. Fãs de Shogun vão amar. É claro que vão amar, porque tá aqui, né, o Oda, o Oda, né, e como eu disse, no último ano da sua campanha, tá? Por isso que eu disse, ele poderia ter explorado um pouco mais essa questão histórica e tal, né, mas ele não fez isso, tá? O livro tem apenas 260 páginas, certo, amiguinhos? E quem disse essa frase aqui foi com Igulden, tá? Autor da trilogia O Imperador. O que que acontece? Eu não conheço esse cara. Eu tava olhando, fui pesquisar ali na Amazon, esse cara parece que escreve sobre samurais, eu vi um pessoal ali de armaduras, ele escreve romances históricos ou é aquele tal de fantasia, né? Você sabe me dizer, gente? Realmente eu não conheço esse escritor, tá? Eu quero pesquisar mais, me interessou porque eu vi um povo de armadura e vocês sabem que eu não resisto, né? Uma armadura, tá, amiguinhos? Então, esse livro aqui realmente valeu muito a pena, apesar de ser pequenininho, tá? Somente 260 páginas, mas valeu muito a pena. E ele cita aqui Tomoe Gozen, que é uma mulher samurai. Então, antigamente, naquele tempo, eles treinavam as mulheres também, né, com a espada, com algumas armas, mas não era com a intenção delas serem samurais também, tá? A intenção é que elas ficando em casa, surgindo alguma eventualidade, né, alguma disputa, elas pudessem, então, lutar para proteger o seu próprio lar, tá? No momento em que os homens estivessem fora. Então, elas eram treinadas também, né, para poder se proteger. Mas é claro que algumas foram, né, para o campo de batalha e lutaram muito bem, ombro a ombro com os homens. E uma delas foi essa Tomoe Gozen. E foi uma indicação também, eu imagino que foi do próprio João Luiz, né? Mas eu não achei nada sobre ela. O que eu encontrei foi em língua estrangeira. Em língua estrangeira não dá para mim, porque eu mal consigo falar o português, né? Quem dirá o inglês? Então, realmente não dá. Mas eu fiquei bastante interessada, né, nessa samurai, gostei mesmo de ver falar sobre ela, e nesse autor aqui, que eu quero fazer mais pesquisa, sabe, gente? Então, olha, hoje a nossa indicação é O Samurai Africano, um livro que realmente, apesar de toda a violência, apesar de ser tão vibrante, tá? Mas é um livro que emociona e que também encanta por conta desse autor que sabe se conduzir muito bem de uma forma poética, de uma forma amorosa até, quando ele faz referências, né, às suas lembranças da infância, da mãe, do pai e por aí vai, tá, amiguinhos? Então, um livro assim que muito, muito bom, nota 10 de fato, certo, amiguinhos? Então, essa aqui é a nossa dica de hoje, fiquem com Deus e até a próxima.